o chefe dos gafanhotos. Amém, gente? Abaddon e o grego Apolion. Dois nomes é um só. Aqui um é em hebraico e outro é em grego. Pastor, é esse aqui, Mas esse aí tem um cavaleiro em cima. Tem um cavaleiro. Não é a cabeça, como se tivesse a cabeça parecida, mas não tem problema. Isso aí também dá certo, tá certo. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Tem cara de mulher, não tem? Tem a cara de mulher, a coroa, cabelo de mulher, 20 de leão. Essa aí é bom. Essa aí manda o menino colocar lá na tela aqui para assustar os crentes hoje de manhã. Colocar lá o melhor. O Marcelo já sabia que o Marcelo figura e a Cícera já ficou doente. Vamos mandar ver se eu consigo. Deixa eu ver. Vai lá, leva lá para ele. Vai ser a mesma imagem. Ficar 6 meses lá como turista, né? E depois ele só consegue mudar o status. Então ele sai depois de 6 meses ele volta. Vamos orar? Deixa eu começar a história. Amém, pessoal? A senhora está bem? Sozinha, né? E os Isso aí, os gatos também amam. Né? Os gatos também amam. Quando eles ficam lavando aqui no quintal da igreja. Nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui de manhã na Tua presença. Teu Espírito está conosco para nos ensinar e nos conduzir a toda a verdade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha clarear nosso entendimento acerca de tudo aquilo que nós vamos falar hoje, dentro da Tua palavra e a Tua revelação para a igreja e para os tempos do fim. Eu te peço, Senhor, estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar esse momento, Deus, para pedir que o Senhor entre na vida da Cícera com cura. E seja o Senhor Jeová Rafá sobre a vida da Cícera. E aquela falta diária, aquele mal que ela está sofrendo, que porventura talvez ainda seja sequelas desse Covid-19 que ela pegou, mas o Senhor tem poder de curar. Remédios amenizam, mas o Senhor cura de verdade. Te peço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Amém. Nós estamos ainda num pedaço do 8 que a gente ficou de completar para entrar no 9. Né? E Apocalipse a gente não precisa correr. Tem gente que passa por cima. E eu não sou de passar por cima de versículos bíblicos. Eu explico até onde eu posso
Eu continuo explicando quando tem pergunta. Quando não tem, eu fico feliz porque eu tenho sempre vou para casa comigo. Mas quando tem pergunta, eu posso passar o dia, né? Mas aqui, nós paramos aqui, foi no versículo 10 que nós paramos, nem me lembro mais, que eu não estou marcando mais nada. Foi 8. Foi no 8. Rapaz, o meu James é tremendo, grande James. Vamos lá. Eu não vou pedir para vocês lerem, porque eu vou fazer uma leitura aqui, já trazendo uma explicação, e nós vamos entrar no 9. Amém, gente? Amém. Verso 8 do capítulo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Como um grande monte. A minha Bíblia não especifica, ela fala uma coisa. Né? Essa uma coisa pode ser um asteroide, né? Pode ser um cometa, né? Pode ser uma estrela cadente, né? Mas uma coisa. Alguém lá na ilha de Patmos viu isso acontecer. Um grande monte, então significa, você imagina agora ali o monte Xoxová, o monte Nova Sintra, né? E corta ele embaixo, apara as beiras e lança sobre a terra, mais ou menos isso. Chega do mesmo tamanho aqui. Coisa de Deus, porque tudo que sai do céu, do tamanho do monte, chega aqui numa pedrinha. E a viagem é uma viagem deteriorativa, né? O atrito com a atmosfera diminui qualquer coisa que vem lá de cima, inclusive ferro, aço, ele vai fundindo e chega aqui já bem menor do que saiu lá de cima, né? As coisas lá de cima são grandes, elas vêm grandes lá de cima para cá, mas vai chegando aqui e vai ficando pequeno. Só que essa coisa que sai de lá para cá, aqui no versículo, sai do tamanho de uma montanha e chega na terra do tamanho de uma montanha e cai no mar. E aí nós vemos as águas do mar se transformando em sangue, porque as grandes baleias, os grandes tubarões, os grandes peixes, os marinheiros, né? A cidade de Atlântida, que eu vou falar besteira agora, porque tem uns habitantes que moram no fundo do mar, talvez você não saiba, mas eles fizeram uma cidade no fundo do mar, né? E tem bases militares também no fundo do mar, que eles controlam mísseis que saem do fundo do mar para atingir as nações. Vão morrer tudo, e essas águas do mar se tornarão em sangue. Imagina que os seres viventes, homens, mulheres, crianças que existirem ainda no planeta, estarão padecendo grande medo de verem as ondas do mar. Por exemplo, você está na biquinha tomando banho e de repente vem aquelas ondas para inundar a praia, é sangue. E você fica estarrecido, né? Criaturas do mar serão totalmente abatidas. A terça parte do mar. Eu não sei como explicar isso aqui. Talvez você me ajude no estudo dessa manhã. Já botou o escorpião lá? Ainda não, né? Tá lá o escorpião? Tem 2 lá. Vai sair no capítulo 9. Esse bicho vai comer vocês se não forem arrebatados. Isso aí, ó. Tá vendo lá? Aquele lá parece com uma irmã negrinha, parece da igreja. Parece um... Você nota essas coisas aí, isso é bicho que vai comer as pessoas que não forem arrebatadas. Então você deixa de ser crente meia pedra, meia tijolo, e seja fiel como as 5 virgens prudentes.
Viu, Anil? Porque se ficar, o bicho pega, o bicho está ali, ó. E parece uns extraterrestres o negócio, não parece? Não? O Vitor Alex pode desligar, porque eu estou vendo que já senti que vocês estão com medo. Desliga a imagem, e quando nós entrarmos no novo, você põe de novo. Hoje eu quero passar medo em todo mundo para ver se voltam para o culto à noite. Pastor, no capítulo 9, depois vai ter outros anjos que vai causar medo também. Tudo aqui é para meter medo. Né? Mas eu tenho uma pergunta. Aonde estará a igreja? Que céu? Jesus. Tem o céu da boca da onça. Não. O único céu que eu conheço é do lado de Jesus. Verso 9, assim. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Amém, gente? Um terço. Você pode fazer a conta, por exemplo, se no mar tiver nessa época 100 navios, um terço vai dar mais ou menos 30 navios com uma dízima periódica. Porque eu fiz uma conta fracionária de um terço de 7 bilhões de habitantes e deu dízima periódica. 233 bilhões e não sei quantos milhões e 3. Né? Não tem fim. Significa que a conta de Deus sempre vai dar, na divisão de Deus, uma dízima periódica. Está entendendo? Então, se você vai dividir algo por 3, se for números inteiros, sempre vai dar uma dízima periódica. Está entendendo? Não vai dar um total certo. Porque 3 vezes 3 são 9, nunca dá 10. Entendeu? Então ficou faltando até chegar. E eu tentei fazer essa conta, eu não consegui achar o resultado, porque deu dízima periódica e, por mais que eu seja um excelente geométrico, estudioso da geometria, eu não consegui achar. E, aliás, isso não é nem da geometria, isso é uma área da matemática. Né? A terça parte das naus foram destruídas. O que eu ia perguntar, que eu queria que vocês me ajudassem, é quantos oceanos existem no planeta? No Brasil nós temos, que banha a costa brasileira, são 2, não é isso? Atlântico, que é o maior oceano que banha a costa brasileira, e o Oceano Pacífico. Esses 2 oceanos, segundo a geografia, banham as costas brasileiras. Significa que o Brasil também vai ver o mar transformado em sangue. Depois tem o Ártico, o Antártico, o Oceano Índico, o Oceano não sei das quantas. Tem vários oceanos por aí pelo mundo afora, mas o que banha as nossas costas, se eu não me engano, que eu fugi da escola, eu repeti 2 anos cada ano, então eu fiquei no primário 8 anos, não aprendi nada até hoje, e ainda me apaixonei pela última professora. Depois eu virei crente, melhorei um pouquinho. Mas o que acontece aqui? Você vai encontrar aqui um terço dos oceanos, e que são todos os oceanos que banham o planeta Terra. Porque não vai ficar só nos 2 que banham nossas costas. Todos os oceanos, todas as águas do mar serão atingidas, até que nós cheguemos aonde vai também atingir os rios, porque até agora só o oceano que está sendo atingido. Depois tem um negócio que vai cair nos rios, né? Deus não deixa passar nada. É correção, juízo direto. Eu penso assim,
uma coisa interessante, o meu neto não presta atenção no culto. Como nenhuma criança presta atenção no culto nenhum. Mas interessante é que eles não prestam atenção, mas eles sabem o que estão sendo falados. Eles sabem. Eles estão correndo lá fora e estão ouvindo aqui, ó. Tá? Ele sentado ali, cochilando no colo da mãe dele, na parábola das 10 virgens que foi contada aqui na igreja, no teatro, ele fica com raiva do Júnior, que é Jesus. Custa nada abrir a porta. Custa nada o Júnior abrir a porta. Porque ele viu 5 virgens prostradas aqui chorando. E ele ficou revoltado ali. E ele é a figura da revolta das nações contra Deus. Naquele dia ele se tornou a figura da revolta das nações contra Deus. Porque a Bíblia fala que os homens levantarão os punhos contra Deus. Por quê? Quem és tu? Por quê? E eu vi um menino ali com raiva do Jesus chamado Júnior. Custa nada abrir a porta. Mas custa. Porque as 5 virgens eram imprudentes. Levava tudo a pagode. Ah não, no dia que ele vier a gente corre ali e compra azeite. Está tudo fácil. Fácil? Azeite você cultiva desde quando você aceita Jesus, meu amigo. Tem nada a ver, mas tem, porque muita gente vai dizer, Deus, por que a terça parte do mar se tornou em sangue? Por que essa montanha cai no mar e destrói a terça parte dos navios? Cada navio passageiro levando 5, 20, sei lá quantas mil pessoas, nunca dei navio passageiro, mas é a base de umas 20 mil, mais ou menos, dentro do navio, não é isso? Esses transatlânticos que passam ali no porto, parece um prédio. 5 andares. Chapado de milionário, que só viaja naquilo ali quem tem. Lá no meio do oceano. Eu tenho um amigo que foi agora dia 16 fazer a travessia. Há 20 dias viajando. 20 dias no navio. Chegou ontem em Tenerife, que é uma ilha, né? Aqui em Santos embarcou 6 mil passageiros. Só aqui em Santos? Só aqui em Santos. Ele ia parar no Rio, Salvador e outro estado lá, outra capital lá de depois. Imagina, fora os tripulantes, né? Fora os tripulantes. Deve ter mais de 1000 tripulantes. Agora você nota, irmão, que os fiéis dentro do navio que estiverem viajando serão arrebatados antes desta grande catástrofe. Amém, gente? Só ficarão ali. E na minha cotação são menos fiéis do que ímpios. O mundo está cheio de pecadores, está dando trombado um no outro. Está entendendo? Mas crentes são poucos. E um dos discípulos de Jesus perguntou para Jesus: Senhor, mas são poucos que se salvam? Não veio ninguém seguindo o Senhor. O Senhor levantou até o lado, o Senhor tirou dentro da sepultura. E o Senhor só tem 70 discípulos. Ninguém se interessa pelo Senhor. E Jesus falou para eles: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não são todos que entrarão no reino dos céus. Então os navios vão estar chapados de pecador. Está entendendo? As pessoas que vão entrar no céu são pessoas tementes a Deus. Tementes a Deus. Amém, gente? Pessoas que amam de verdade o Senhor. Deus não vai botar do lado dele inimigo. Não é que nem aquela alma cebosa que entrou na igreja aquele dia no culto, Beco Barbosa. Diz: uma praga dessa entra no céu, mas Deus, eu não vou ficar aqui não. Ou o Senhor bota essa porcaria lá para o inferno, ou eu vou descer para o inferno, que é melhor do que morar com uma alma cebosa como essa. Quem estava no culto naquela noite viu a alma cebosa como é. Agora imagine um trago desse no céu, sem se converter.
não vai entrar, graças a Deus que não vai entrar. No céu não entra pecado, irmãos. Deixa pra lá, esquece a alma demora. Isso aqui é o pastor Marcos, eu sou meio doido quando eu falo dessas coisas. Mas nós estamos em qual versículo? 9 agora. Terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Imagine uma baleia que deve ter mais ou menos aí uns 20, 30 metros de comprimento. Um cachalote que é quase o tamanho do navio, derramando sangue no mar. E são milhares de baleias, né? Tubarões, peixes enormes, tipo aquele que engoliu o meu amigo lá chamado Jonas, né? Tem gente que fala que é a baleia, mas Deus diz que é um grande peixe, né? Baleia não é peixe, baleia é mamífero, né? Baleia que nem sereia, né? Sereia não existe. O terceiro anjo tocou sua trombeta. Olha o que aconteceu. Caiu do céu uma grande estrela. Agora se fala classificando. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios. Agora é os rios. E sobre as fontes das águas. Água doce, potável, boa de beber. Mas o nome da estrela era Absinto. E então a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Águas amargas. Eu falo essas coisas, vai me vislumbres aqui do que eu já li há 50 anos atrás, quando a fonte das águas de um certo profeta estava contaminada. E ele corta um pedaço de pau e joga dentro das águas. Alguém lembra desse episódio? Já li isso faz 50 anos. Eu tinha 22. Quem fez isso foi Jacó. Foi Jacó? Não, Jacó não fez isso. Não, foi um profeta. Foi Moisés. Foi Moisés, as águas estavam amargas. Cortou ele, no deserto de Mara. Né? Jogou um galho. Agora me lembrei do deserto de Mara. Aí a água se transformou. Mara quer dizer amargosa, né? Mara quer dizer amargosa. Amara, maravilha significa maravilha amarga. O nome dela. Eu também conheço uma Mara que só Jesus da causa. Pois é, mas a Mara Maravilha. A Mara Maravilha é bacana, é legal, a Mara Maravilha. Ele já pregou aqui na igreja. Revelou, profetizou, curou, deu Bíblia, distribuiu, porque a igreja chapou. Aí a Mara Maravilha é mais chamativa do que Jesus. Jesus está aqui todo dia, está aqui agora. E ninguém está aí. Tem mais coisa mais importante para fazer. Eu convidei a Mara para vir pregar aqui e não tinha lugar para sentar nessa igreja. Até as janelas do prédio ficaram cheias. Até a janela do prédio, os vizinhos vieram tudo da frente da igreja. Porque a Mara Maravilha é melhor do que Jesus. Que triste, né? E Jesus está aqui, mas ninguém vê. Nós queremos nos deliciar com o que nós vemos, porque nós somos donos de uma chamada concupiscência dos olhos. Né? E eu fico aqui doido para trazer a Mara de novo aqui, mas ela sumiu. Ela sumiu. Só ir no Big Bode que é No Big Bode, né? Ah, te peguei, você está vendo agora. Os crentes daqui são proibidos de ver a Globo. Agora eu te peguei, Santana. Você é um santo homem de Deus nessa igreja, mas descobri hoje que tu vê a Globo. Se o senhor olhar no meu feito e tirar qualquer coisa que o senhor é, você vai ver.
As fotos do jornal do tio e as fotos do tio. Ele tem um boalho, né? Acompanha tudo. Isso é muito sábio. Mas, por que eu entrei na Mara? Eu entrei na Mara porque a palavra Mara quer dizer amargo, né? É um sinônimo de absinto. Essa estrela, chamada absinto, faz com que as águas se tornem amargas. E o irmão falou que foi Moisés que jogou um ramo, né, na água. E as águas se tornaram doces, não foi? Deus falou com ele, com ele. Ele vai lá, pega aquela árvore lá, corta e joga lá. Joga lá que vai ficar doce. Desculpou a água. É o James. Glória a Deus pelo James. Nem eu tô nessa parte aí. Nem cheguei lá. E morreram até essa parte, foi? Essa parte. Hã? Muitos homens, aqui não fala parte, fala muitos homens. Até essa parte das águas foi contaminada e morreram muitos homens, porque as águas se tornaram amargas. Viu o quarto anjo tocar a trombeta, e quando ele tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, e a terra, e a terça parte da lua, quer dizer, e a terça parte das estrelas. Sol, lua, estrela, 3 luminares que iluminam o planeta Terra foram feridos, para que a terça parte deles se escurecessem e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Por que a noite ficou mais escura? Porque uma noite sem luz, sem estrela, no interior você não consegue andar, você não enxerga. Durante o dia é a mesma coisa, quando o sol dá um eclipse total, a parte de alguns países fica como a noite, sem brilho, sem brilho. E esses 3 planetas aqui, que são planetas luminares que iluminam o planeta Terra, serão feridos. Quando a luz vai embora, você sofre porque não tem internet, não tem televisão, você está viciado. Ninguém hoje em dia vive sem internet. E não passa um dia sem ver televisão. Ninguém. No dia que você conseguir deixar o teu celular sem ligar, um dia, você pode dizer, eu sou maravilhoso, eu consigo. Mas você não vai conseguir, né? Porque você é curioso, você quer saber quem está lá do outro lado. E se faltar isso, você vai ter um sofrimento muito grande. Quando o sol escurecer, quando a lua não der o seu brilho, quando as estrelas escurecerem, aqui não fala delas caírem, fala de escurecer. E vai escurecer a terça parte do dia. A terça parte do dia, irmão, seria o quê? Terça parte do dia. 4 horas. O dia são 12 horas? 12 horas, um dia, 24 horas, não é não? 8 horas. Dá 8 horas, sim. É 8 horas sem luz, seria 8 vezes 3, 24, não é isso? Mas você está falando do dia todo, 24 horas? O dia tem, um dia, Porque ele fala do dia e da noite. um dia tem 24 horas, não tem? Da meia-noite até meia-noite do outro dia, não é assim que conta? Ou eu estou errado, não sei essas coisas, porque eu não conto o tempo, porque eu não quero envelhecer. Para mim, falar para vocês que eu sou eterno, eu tenho que esquecer que hoje é domingo e nós estamos às 10 horas e 10 minutos. Eu nem olho para o relógio. Eu tenho 5 relógios lá em casa, eu não olho para eles, porque eu não quero ver o tempo passar. Porque toda vez que eu vejo o tempo passar, eu fico mais velho. E eu deixo de ser eterno. Então é bom a gente ir embora logo daqui para não ficar vendo que no céu não tem relógio, né? E nem celular. Mas Pastor, pois não. Ouvi uma voz. Acho que ficou um negócio para mim ficou na dúvida. Essa parte que ele falou é incluindo o dia
fala que escureceu à noite. Exatamente. Porque o versículo fala que escureceu também à noite. Exatamente. Uma noite escurecida não é uma noite comum, não é? Ele agora no dia, claro, né? Às 12 horas, eu posso levar das 12 Total às 8. 8. Se bem que essas 12 horas, as primeiras horas é escuro. É escuro, né? Mas aqui a terça parte do dia sofrerá escuridão, significa que durante 8 horas não haverá luz. Essas 8 horas pode ser das 6 às 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das 6 às 1 da tarde. Ou igual quando Jesus, né, pastor? Que ele ficou do meio-dia às 3, teve trevas sobre Meio-dia às 3, né? Quando Jesus morreu, ficou Da hora terceira até a hora 9, né? Ficou sem luz, né? As trevas tomaram conta daquele pedaço de horário ali. Houve um grande terremoto, os sepulcros se abriram, foi dado a mensagem limpa e séria de que a ressurreição vai acontecer. O testemunho dessa verdade é que viram muitos corpos de santos foram vistos andando em Jerusalém, e isso não é uma coisa comum, porque se eu ver o irmão Celino dentro da igreja num culto de domingo, eu vou matar de novo. O cara morreu já faz não sei quantos anos, né? Pode matar porque não vai ser ele, não. Não é? Então, resumidamente, terá mais escuridão do que claridade. Não, eu já nem falo assim de escuridão, porque eu morei numa cidade do interior, que a minha mãe mandava eu ir no palco meu comprar lá no bar do Sírio libanês que tinha lá no palco meu, João de Marco. Eu não vai lá no João de Marco para comprar não sei o quê. E ela mandava e era já 6 horas da tarde. 6 horas da tarde no interior, as galinhas estão dormindo. Mas os vagalumes não ficam. Quando tem vagalume, né? Porque o vagalume só acende quando ele quer, né? O que pisca muito não é o vagalume, chama-se pirilão. Pirilão tem os lugares perigosos, né? O pirilampo ele tem a luz na bunda e o vagalume tem a luz nos olhos. O vagalume eu usava para brincar de carrinho. Tem uns vagalumes desse tamanho assim, que nem o o vagalume da Água Santa era o tamanho do Tirana-boia. Quem já ouviu falar no Tirana-boia? Nunca ouviu falar, eu também não vou contar porque eu não vou perder meu tempo. Aqui é filho. Porque se eu for contar sobre a história do Tirana-boia, eu vou ter que falar sobre o pernilongo que foi chamado Suvela. Não, eu vou ter que falar sobre o Suvela, que existe nas margens do Rio Madeira e que o bico dele furava a rede. Gente, olha, pessoal, eu tô aqui, só tô aparentando, meu Deus. Vamos voltar aqui pro capítulo. Mas ele está rindo porque eu já contei essa história e é terrível. quase do pirilampo. Rapaz, eu coloquei dinheiro no bolso, não coloquei lenço. Então vou ter que enxugar meu rosto com nota de R$100. Brincadeirinha. Dá pra pensar essa vez na nossa vida? Não precisamos. Pode ser real. Quer ter recapitalização. Esquece essas histórias, isso é história de. Tem nexo. Nada a ver isso aí com o estudo de hoje.
Mas nós estamos falando de noite de trevas, noite de trevas, noite. Eu saía às 6 horas, quando eu voltava era 8 da noite. Eu tinha uma lanterna de 6 pilhas. O foco buscava daqui naquela casa lá e clareava em volta. Uma boa lanterna. E quando era a noite sem lua, e sem estrela no céu, poxa, dava medo de andar à noite. Entendendo? Se a pilha da lanterna enfraquecesse, era fatal para você. Conhecer meu caminho. Está entendendo? Se perdiam, né? Noite de noite. Aqui está dizendo que os habitantes da terra padecerão essa terça parte do dia em trevas intensas. Amém, gente? Amém. Não será fácil para quem ficar aqui. Eu prego muito arrebatamento, e quando eu cometo um pecado, por mais pequeno que seja, que nem a carne que eu fiz para minha mulher ontem, eu estou sofrendo até agora. Ela não gostou da carne, falou que eu não fiz direito, e eu estou sentindo condenação. Se eu ver o arrebatamento, não vou ser arrebatado por causa dessa carne. Entendeu? Mas eu dobro o joelho e falo, Deus me perdoa, porque se o senhor arrebatar agora, eu vou ficar. Então não faz agora. Pastor, faz depois que colocar perdoa. o todinho sozinho, né? Senhor, É o castigo, né? castigo. Se você faz uma comida ruim, coma ela você. Mas a próxima você vai acertar, né, pastor? Não sei. Eu estou ficando ruim para cozinhar. A terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente... Ô, Chico, a terça parte do dia e semelhantemente à noite, filho. Então vai virar um negócio lá mais um terço. Não é? Não vai brilhar de dia e nem vai brilhar de noite. Ou seja, vão ser 8 horas. Por quê? Porque seria sem nexo se deixasse só o dia e a lua e as estrelas, que só aparece a noite. Não é? Apocalipse é tremendo, né? Aí o verso 13, para encerrar, diz assim: olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo assim com grande voz: ai, 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 os que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Esse anjo adverte: se essas 4 trombetas que foi tocada já causou todo esse dano, ai, 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 os que habitam sobre a terra, os sobreviventes, porque ainda tem 3 trombetas. Meu Deus, né, irmão Pacheco? Pastor, aqui já começa os ais, ele fala esse ano? Eu acho que ainda não. Isso aí é o anjo que está dizendo, ai, 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 ai. É, o anjo está sofrendo já pelos terráqueos aqui. Eu não sei se ainda se começa os 3 ais, porque quando se trata dos ais vai partir para outro capítulo. Ai, falta 3 anjos. Vamos para o 5º anjo. A senhora não está com medo não, né? A senhora viu o bicho lá? A senhora viu o bicho que o menino pôs ali? Ele fez de propósito para tentar amedrontar a cara. Eu conheço ele, o Vitor Alegre é desse jeito. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela, olha só, irmão, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa não é uma estrela do firmamento, presta atenção aqui. Ela cai do céu, ela não está no firmamento, ela está no céu. E ela cai com a chave do poço do abismo.
Essa estrela é uma autoridade que chama a atenção das nações. É um anjo, amém, gente? Que cai do céu. Dá para colocar uma tipificação luciferiana aqui. Porque foi ele que caiu do céu. E agora Deus começa a mostrar: esse que já foi derrotado vai cair sobre a terra. Porque desde os primórdios, Satanás tem a intenção de domínio. Essa síndrome luciferiana de rebeldia, de desobediência, de insubmissão, de ter autoridade própria, que está no ser humano, que está operando nas entrelinhas, né? Quando você vê uma pessoa rebelde, por exemplo, eu vou longe aqui, igrejas divididas. Quem você acha que divide a igreja? É o Espírito Santo que fala para o Alex: Alex, pega aquele que tu ganhou para mim e sai e funda outra igreja. É isso? O Espírito Santo faz isso? Alex, vê se você aliena a você, pelo menos um terço dessa igreja aqui, levanta outro ministério. É o Espírito Santo trabalha desse jeito? Não. Isso chama-se síndrome de Lúcifer. Rebelião, amotinação. E se você for buscar nos parâmetros da história, você vai começar a notar que 99% das denominações existentes no planeta são luciferianas. Tem em si a síndrome de Lúcifer, que é a rebelião. 99%. Porque 1% é a igreja de Jesus. Aí você fala assim: pastor, e onde é então que eu vou servir a Deus? Aqui na Pentecostal do Brasil. Isso que é importante saber a nossa raiz. A única igreja verdadeira é essa daqui. É muito perfeccionismo. É o café que deixa a gente louco, entendeu? Você já dei café pro seu coração. Os cafés que você acalmar, porque você mandar a pergunta com Nós estamos falando isso por causa do cara que desce, que cai do céu semelhante a uma estrela. Por exemplo, você vai em Hollywood, o que você encontra nos pisos lá de Hollywood? No chão, com o nome dos artistas. Estrela da fama. Então, estrela quer dizer pessoas famosas, seres famosos. E essa estrela, ela cai. A Bíblia diz que caiu, não é que foi enviado. Enviar é uma coisa. Cair é porque o camarada sofreu uma queda, tropeçou em algo, caiu. Essa estrela, ela cai do céu e ela tem chave. Eu nunca vi estrela ter chave. Você já viu estrela com chave? Por isso é que tem que ser uma criatura, né? Não é mesmo? Pode ser um anjo, pode ser um demônio, sei lá, né? O que vocês acham que é essa estrela? A chave do inferno? A chave do inferno? Ele tem a chave do poço, ele não é a chave. Mas Tem. só pode ser um anjo caído. Você acha então que é o ciprifude? Você acha que é o ciprifude? Ser anjo caído? É uma ciprifude? Capiroto. Quando eles não são anjos caídos? Não, eu acho que todos já caíram junto com o Lúcifer. Como é que é? Eu acho que todos os anjos que estavam em rebelião com o Lúcifer já caíram. Então seria um outro ser. Mas os demônios também não habitam nas regiões celestiais? São muitos.
Porque quando cai aqui, ele está falando de estrela do céu. Não, aqui existe um lugar chamado firmamento. É essa cúpula azul clara que nós temos sobre nossa cabeça. Além do firmamento, nós temos a estratosfera, acima dessa atmosfera aqui. E é lá que habitam os planetas e etc. Depois vem a ionosfera, e daí para cima você vai ganhar espaço até o terceiro céus. Paulo foi até o terceiro céu, não foi? Paulo? Não foi João? Não, o apóstolo Paulo teve um céu também. Você não sabe disso, não? Oxê! Não cheguei lá. Nossa, eu estava com ele nesse dia. E abriu o poço do abismo. Vamos aqui no 9. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. De todo o planeta Terra escureceu-se o sol e o ar, mais trevas e ar contaminado. Já tinha acontecido às 8 horas, e aconteceu mais ainda. Agora já fumaça. Agora já é da estrela que cai do céu e abre o poço do abismo. Além do abismo, lá embaixo, tem o poço do abismo, que é a cela onde está esse espírito aprisionado. Quem sabe até esse abismo pode ser um abismo que está no fundo do oceano, ou um buraco de minhoca no espaço sideral. Mas quando se trata de abismo, se trata de um buraco sem fim, se trata de algo infinito. É como se você entrasse num buraco de minhoca e viajasse bilhões de anos-luz sem nunca chegar no seu destino. Porque você entrou num buraco de minhoca. O que é um buraco de minhoca? Eu não sei, é algo do espaço sideral, é algo que está neste universo, chamado buraco de minhoca, ou seja, atalhos sem fim. Só que nesse abismo, ele encontra um poço. Esse poço é o lugar da prisão, aonde tem um anjo aprisionado, porque diz assim: abriu o poço do abismo e subiu fumaça, de uma grande fornalha. Significa que esse cara que habitava lá, esses animais que habitavam lá, habitavam no inferno, poço infinito, abismo infinito, poço, prisão de Satanás e seus anjos, e todos aqueles que não forem achados inscritos no lugar. Tem crente que está bancando um abestado, acha que isso é mentira. Não tem problema para mim como pastor, não. Você seja o que você quer ser. Mas que o fim vai declarar o que eu tenho falado sempre aqui, vai. Isso aí é inevitável. Ele abre esse poço e a fumaça sobe. Onde tem fogo tem fumaça, né? Onde tem fumaça tem fogo, né? E a fumaça cobre o sol de tal forma que ele não brilha. Aqui já não é um sol ferido, aqui já não é estrelas feridas, aqui já não é lua ferida, aqui é fumaça. Por exemplo, quando aconteceu aquele incêndio em Cubatão, quem lembra lá no Elefante Branco, parece que alguma coisa lá incendiou um negócio de petróleo, deu uma nuvem intensa, céu da Baixada, e parecia meio-dia, parecia que era de tardinha. Então o sol tinha que varar a fumaça para clarear a terra. Você está entendendo?
Tudo escuro, né? Tudo escuro, uma fumaça negra. É como se você queima um pneu no fundo do seu quintal e fica aquela fumaça tremenda que quando ela passa em frente do sol, cria uma sombra. É mais ou menos assim que a gente tem que entender isso aqui. Desse poço sobe essa fumaça, tão intensa que até o ar é contaminado. Por quê? Ela tira o ar. Está entendendo? Significa a densidade dessa fumaça, que eu acredito que seja até uma fumaça com enxofre, que vem do fundo da terra. Pastor, é tipo quando pega fogo no apartamento. Só que fica tudo. Acaba o ar. Aquele incidente que teve na Boate Kiss, lá no sul do Brasil, que todos ficaram asfixiados devido à fumaça. Tá vendo? Então essas coisinhas pequenas que acontecem aí nessas boates, né? E que o povo não entende. Ó, vou falar para você, teve uma irmãzinha aqui da igreja que faltou no culto de domingo e foi pro shopping. Presta atenção, você. Sabe que isso é besteira? Eu estou jogando tempo fora aqui e vocês estão sendo enganados por mim. Eu nunca termino um estudo. Aí ela foi pro shopping em vez de vir para a igreja. Aí lá no shopping os bandidos entraram, teve um tiroteio. Café. Estou ficando com raiva. Teve um tiroteio. O bandido entrou lá e pá. A irmãzinha enfiou para debaixo do manto. Na quarta-feira ela estava na igreja, pedindo oração. Assustada ainda. Pastora, né? Pastora, porque para mim ninguém pede oração, porque eu desço o cacete primeiro para depois orar. Mas a pastora é cheia de amor. Vamos aqui fazer uma administração. Eu já deixo casado, toma. Eu não tinha que estar nesse lugar. Aí ela conta, né, que domingo eu fui pro shopping, teve um tiroteio e as balas passavam por mim assim, batiam no banco. E eu fiquei desesperado, achei que querida, meu amor. É a Cacilda, muito amor. E a pessoa sumiu da igreja, com muito amor. Por isso é que tem que usar o cajado. Ovelha rebelde é paulada na orelha. Cajado, chicote. E Deus vai usar isso aqui no final. Está entendendo? Então, Deus faz as coisas acontecerem e as pessoas não ligam. Lá na Boate Kiss, que você falou, tinha crente desviado lá, mas até hoje eles se reconciliaram com Deus. Nessas baladas por aí tem crente meia pedra, meio tijolo. Um dia está na igreja, outro dia está na balada. Como tem crente que também põe coisas na encruzilhada. Tu já viu crente botar galinha preta na encruzilhada? Não é crente, né? Bom, ele é crente, né? É, em alguma coisa, né? Até o diabo acredita nele, né? Então ele é crente. São convertidos, não convencidos, não convertidos. Hoje nós não. Mochina, mas o Ivanildo está aqui. Perto da casa de vocês na Carijó tinha uma mulher que era assim. Exatamente. Não era? Ela contou uma visão que eu não sabia mesmo. Eu lembro que eu teve essa visão. É? Se eu tivesse essa visão, eu ia me livrar do problema. A mulher ia na igreja e ia para o centro. E frequentava no. Ela balanceava um pouco para Satanás e um pouco para Jesus. Para não se perder, né? E em algum lugar eu estou segura. Se Jesus não me quiser, eu vou morar com o capeta. Onde é que eu estava lendo mesmo aí? A fumaça. Nós estamos na fumaça. O versículo 4. Sim. O que sai do meio da fumaça? Gafanhoto. Cadê o gafanhoto, irmão? Põe lá o gafanhoto. Aqui lá também. Só que aqui na minha, são gafanhotos. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Isso. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Nossa. Meu Deus do céu. E foi-lhes dito, olha só aqui, não fizessem dano à erva, gafanhoto come erva, né?
Não faça dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Uma pergunta. Pastor, aqui no caso, ele está falando só dos 144 mil, porque aí já foi a igreja arrebatada, nesse caso. Mas fala aqui dos 144 mil? Não é isso, pastor. Não, Aqui ele fala. está falando dos que não têm o selo na testa. Os que não têm o selo na testa. Para mim, na minha visão, eu acho que não tem nada a ver com 144 mil. Mas não são eles que têm o selo na testa? O selo é um penhor, né? Chamado selo do Espírito. É o penhor do Espírito. Quer dizer, é um documento de segurança. Para todo Israel de Deus, eles têm esse selo de promessa. Vamos verificar isso direito aqui. Eu tenho que voltar lá em Romanos, quando fala que foi cortado o ramo da videira, que é Israel, e na videira verdadeira, que é Cristo, foi enxertado um ramo chamado zambujeiro. Você entendeu agora? Esse ramo chamado zambujeiro é tirado no arrebatamento. Volta-se para a videira o ramo da oliveira, que é Israel. Tá? Esse ramo agora, que está enxertado na videira, que é Israel, esse ramo tem promessa de salvação. Já está selado desde o Velho Testamento. Então não danifiquem os que têm o selo. Significa que todos os gentios que ficaram sobre a terra vão ser danificados por esses escorpiões. Porque sobre a terra agora tem gente com selo. E a igreja não está mais aqui. Deu para entender agora? Israel não vai ser arrebatado. Eu tenho que sempre voltar nesse ponto. Aqui na Bíblia, esse versículo que a gente está lendo, ele faz menção mesmo a Ezequiel, capítulo 9. Ele fala que é sobre o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém. Qual é o capítulo? Ezequiel 9, Ezequiel versículo 9. 4. Nós vamos estudar Ezequiel também. Então veja bem que está fazendo menção de um povo que foi selado. Pô, eu recebi um selo de Deus. Eu sou protegido de Deus. Nada me toca. Os que são de Deus, o maligno não lhes toca. Está lá em 2 João. Amém, gente? Amém. Deus que está bom. Esses israelitas são de Deus. Os judeus é povo de Deus, salvos por promessa. Os judeus que aceitaram Jesus são salvos por Jesus em dupla salvação. Que coisa linda! Além de ter a promessa, eles são salvos pela graça. Não é que vão estar junto com as 5 virgens prudentes e serão arrebatados. E daí? Mas os que não têm o Espírito Santo são judeus. Por que não tem? Por que os judeus não têm o Espírito Santo? Me explique. Porque Eles não acreditam em Jesus. Não acreditam em Jesus como grande profeta só. E quem derrama o Espírito Santo, quem tem a autoridade de pedir a Deus para derramar, é Jesus. Eles não acreditam em Jesus, não vão receber porque não creem. Então não recebem. Não creem. Deus endureceu o coração. Endurecidos estão os seus corações. Está entendendo? Mas serão preservados no final. Esses gafanhotos não os atingirão. A palavra do Senhor não volta atrás. Se ele prometeu o selo para eles, então eles vão ter o selo. Não, a promessa já é o selo, eles estão selados. A palavra do Senhor não volta atrás. Hein? Os muçulmanos também estão selados? Os muçulmanos também não Olha, estão se os muçulmanos são judeus, porque tem judeu que é rebelde, vamos por parte aqui.
Não é assim também, toda a nação de Israel. Não, tem judeu rebelde. Tem aqueles judeus que rebelaram contra Moisés, que a terra teve que abrir não sei quantos mil. Está entendendo? Os judeus rebeldes, a síndrome luciferiânica, na vida deles. Então não é assim também, né? Mas tem os judeus que adoram a Deus na sinagoga e que não é Alá e nem Buda. Tem nada a ver isso aqui. Está entendendo? Muçulmanos, xiitas e vários tipos de seitas que eles criaram em Israel se tornaram idólatras. E por causa dessa idolatria eles não têm direito à salvação. Não tem Senhor. Não tem. Não Os tem. muçulmanos são descendentes de Ismael, né? Descendentes de Ismael também, justamente, porque são árabes. Sim. E eles são descendentes, eles adoram a Deus de uma outra forma que Deus não aprova. É que nem você evangelizado, você fala assim, não, eu já nasci com Jesus, já nasceu uma obra, nasceu um ser humano comum, vai aceitar Jesus, aí vai ter Jesus. Tem que aceitar Jesus de acordo com os padrões bíblicos. A palavra é clara, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, esse é o coração creres, que Deus ressuscitou dos mortos, que é difícil crer nisso, para eles lá, será salvo. Está entendendo? Porque o judeu e os gentios da época nunca creram na ressurreição. Foi tanto que fundaram uma seita chamada Saduceus, que não creem na ressurreição de Jesus Cristo, entendeu? Por isso é que tem essa parte romana. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém, gente? Então, nós, na época da graça, nós temos um selo chamado selo da promessa, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Recebemos o Espírito Santo. Temos azeite em nossas lâmpadas. Adoramos a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Seremos arrebatados, temos azeite. Mas quem não tem o Espírito Santo não tem azeite. E aí é como as 5 virgens loucas, que são virgens, faz parte da igreja, do contexto, mas ficarão para a grande tribulação. Entendeu? Muitas igrejas evangélicas aí, cujos membros vão ficar para a grande tribulação. Você está entendendo? Mas fica aquela dúvida, aquela incógnita. Será que eles terão uma segunda chance? Eu explico as 5 virgens loucas como Israel, que não teve o azeite, porque não cria no Espírito Santo. Você está entendendo? Nós temos várias igrejas tradicionais que são excelentes crentes, maravilhosos, mas não tem azeite, porque não tem o Espírito Santo. Então o senhor quer dizer que o Espírito Santo é só o que acontece aí nas igrejas neopentecostais? Eu tenho que pular, eu tenho que, para todo mundo ver que eu tenho. Não é isso não. Mas uma das evidências que não foge da Bíblia é falar em outras línguas. Pastor, mas eu não consigo falar em outras línguas. Parabéns para você. Nunca vai conseguir. Não vai conseguir, nunca. Porque o falar em outras línguas é conforme o Espírito Santo concede que fale. Então você tem que ser batizado com o Espírito Santo no fogo. Amém? Amém. Se não for, não adianta tu tentar embromar, né? Porque tem professor de língua estranha na internet, tem uma bestada lá que está ensinando a falar língua estranha. Então tu vai aprender a língua aqui, eu vou falar na igreja. Não, irmãos, o Espírito Santo te concede uma vida de santidade e crer, porque vida de santidade só não basta. A maioria dos amigos crentes que eu tenho que não são pentecostais são santos e puros e pecam menos do que eu, mas tem a ausência do azeite.
Porque eles creem na santidade, creem na perfeição, creem na purificação, se santificam ao Senhor, mas não creem no batismo do Espírito Santo. O mais principal eles deixam de lado. Aí eles estão lascados. Porque no final o negócio... Mas vamos terminar o nome. Está pior ainda, o problema. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva, nem à verdura, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal. Sinal de quê? De Deus. Interessante. Todos os judeus têm o sinal de Deus. Insurgir contra Deus, insurgem em judeus idólatras. Desde a época que Deus os tirou do Egito, eles são idólatras. Sempre tem uma minoria que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Mas a maioria são idólatras. Está entendendo? Então tem que ver. A parte de Ismael, que o irmão citou ali, também são salvos, eles têm promessa de Abraão. Em Abraão serão benditas todas as nações da terra, por causa da fé. Amém, gente? Aí diz assim: foi-lhes permitido não que matasse, mas que por 5 meses, gente, pelo amor de Deus, se um dia só já é ruim, 5 meses esses escorpiões atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Quem aqui já foi picado por escorpião? Quem aqui já foi ferroado por marimbondo? Eu já. É maravilhoso, é lindo. A coisa mais gostosa é você levar o ferroado de marimbondo na orelha, perto do olho, na boca, né? Abelha, Europa, aquelas abelhas africanas bravas, que se juntar um monte você te mata. Não é ainda nem perto da dor da ferroada do escorpião. Não chega nem perto. A dimensão, Lagoa Santa era chapado de escorpião. A mãe sempre dizia: cuidado, debaixo das pedras tem escorpião, meu filho. E era o lugar onde tinha menos baratas, porque o escorpião come barata. Agora imagina que esses escorpiões, tipo esse que o irmão colocou ali, com cara de mulher, cara de homem, né? Cabelo de mulher, né? Ferrão, dente de leão, né? As figuras sinistras que você viu aí. É desse tipo aí que vai assolar a terra. Não é aqueles gafanhotozinhos pequenininhos que comem o milharal, não é isso não. Aquilo ali você pega ele, põe na panela e come frio. Não, é escorpião, né? Fala que é do tamanho de um cavalo, isso. Mas ele diz no cavalo. Tamanho de um cavalo. Um cavalo com cara de homem, cabelo de mulher, dente de leão. Imagina um bicho feio desse na tua frente. E a cauda dele já era, é dor, e não é para matar. Não é para matar. Deus disse: não vão morrer, não vão morrer. Um pouquinho? É 5 meses. É 5 meses, quase a metade de um ano. Nós estamos aí hoje, nós entramos em maio já, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Maio. Já está com 5 meses, né? São 5 meses sofrendo debaixo do governo do Lula, não é isso? Brincadeirinha. É que eu ouço na televisão e eu fico doido. Brincadeirinha. Pastor, Está demorando. Fala. 5 meses é o nosso tempo, né? 5 meses do nosso tempo. Boa pergunta. Como é que é? 5 meses do nosso tempo, pode ser que 5 meses do nosso tempo, filho. Para Deus. Um ano tem quantos meses? 12. Tira 5 meses de sofrimento.
sem morrer. Só tortura. E querer morrer, porque a dor, rapaz, quem sente dor direta, E nada da batimia. não vem. É que nem, por exemplo, quando começou a AIDS, ela ia definhando o cara e comendo a pessoa viva, dores, problemas, e a pessoa não morria, não é isso? E aquela AIDS ia ali, né? E tinha a ideia de que se desejava a morte. E o que matava não era ela, era uma outra doença que a pessoa Ela deixou adquiria, oportunista. tipo uma Isso, pneumonia. isso. Porque a imunidade estava tão baixa que tudo quanto a doença vinha em cima daquele cara. E ele ficava ali sofrendo. Até. Mas eu orei por um artério que dava dó de ver o cara na cama. Nós tínhamos um amigo que ela conheci, ele ficou mesmo, ele acabou mesmo. Pensa num cara que só era pele, a pele grudada nos ossos em ferida viva. E o cara sem fala, sem poder se alimentar, só no sorinho, jogado numa cama, e a morte não vinha. E eu fiquei incumbido tirei 10 dias para orar por ele. Falei, vou orar por ti durante 10 dias. Todos os dias virei aqui. Todos os dias, na mesma hora, enfrentando enchente, tempestade, chuva, eu ia lá. No 7º dia ele foi curado. Ele foi curado. No 10º dia ele já estava sentado na cama. Um mês depois ele já tinha voltado para o emprego dele. 3 meses depois eu visitei para exigir que ele viesse na igreja, dar um testemunho, pelo menos. Ele já estava totalmente saudável, quase não o conhecia. Trabalhando, carro bom, televisão grande na casa, ganhando bom dinheiro. Deus fez uma reviravolta na vida do cara, se papado do dia para a noite. Me custou 10 dias de oração. Falei para ele, vamos lá na igreja, você aceitar Jesus, dar o seu testemunho. Ele falou, pastor, eu amo muito o senhor. O senhor é um ídolo na minha vida, mas eu não estou com tempo. Eu não tenho. O senhor vai até me criticar, mas eu não estou com tempo. Eu tenho que subir todo dia, eu subo para São Paulo. Estou aqui, já estou com a mala pronta para subir de novo, pastor. Não tem como. Eu falei, então procura lá em São Paulo, na igreja. Vai lá dizer que Jesus te curou. Entrou aqui, saiu aqui. O cara estava pedindo a morte, e a morte não veio. Deus deu para ele uma chance tremenda. Ele nunca apareceu aqui. Nunca apareceu aqui. Lá em São Paulo, ele volta a deitar com... Eles chamam de cacho, né? Eu sei que a cacho que eu conheço é de banana, né? Essas coisas. Mas diz que ele deitou com um cacho. Eu sei lá o que é cacho. Né? E esse cacho passou para ele a AIDS de novo. Só que a segunda etapa veio mais forte do que a primeira. A irmã dele veio aqui na igreja. A Alex conheceu ela. O nome dela era Creuza. O marido chamava Rufino. Sempre é verdade. Pastor, o senhor precisa orar pelo meu irmão. Eu falei, não vou. O senhor não vai orar pelo meu irmão? Eu falei, não vou. Como não vai? Porque Deus está dizendo para mim não ir. Deus vai tirar o seu irmão. Mas o senhor não pode ir lá para ministrar uma palavra. Eu falei, Deus disse para mim não ir. E eu não vou. Sabe qual foi o resultado? Perdi uma família na igreja. Depois arrastou mais outra família. Uma foi ser pastora na PNF, a outra está todo mundo vagando, separado do marido. E o marido está em outra igreja.
Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, está sabendo quem é, mas não vai conhecer mais nunca. E um mês depois que ela pediu para mim ir lá orar por ele, eu não fui e ele morreu. E ela disse, vou sair daqui. Meu irmão morreu porque o senhor não foi orar por ele. Eu falei, tá certo. Não posso fazer nada, a igreja é livre, você entra e sai quando você quiser. Nunca mais eu vi essa irmã. Talvez eu a veja no céu, porque minha igreja não é a única que salva. Mas quando chegar lá, ela vai ter que olhar na minha cara. E pastor, o senhor por aqui? Eu falei, claro, né? Eu também mereço. Eu mereço. Tem muito crente que saiu daqui com raiva de mim, que vai dar com uns burros d'água, que eu vou também para lá. Né, Lécia? Eu vou ter que olhar para mim lá e dizer, nossa, o senhor por aqui? Eu falei, amém, eu por aqui, tu também. E ele não vai poder pedir para sair, ele vai falar, pô, não vai ficar aqui. Né? Não, vou ficar lá, quem tem que sair é ele, eu não. Ele não vai pedir para sair. Ele vai pedir para sair. Ah, meu Pai, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. O que nós estamos falando aqui? Versículo 5. Versículo 5. Foi-lhe permitido que ele não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento semelhante ao tormento de escorpião quando fere um homem. Na sua casa você vai achar um escorpião. Põe tua mão para ele ferrar. Depois tu fala para mim como é que é a dor. Tá bom? Só para mim saber, porque eu também nunca fui ferrado por escorpião. E aqui no fundo da igreja é difícil achar. Mas lá no sítio da mãe da Cris deve ter. Né? Lá deve ter, né? Mas lá tem galinha? Não tem galinha, então tem escorpião. Porque o sítio que tem galinha não tem escorpião. Quem tem sítio tem que ter galinha. Porque quem tem sítio e não tem galinha tem escorpião. Então eu vou pedir para a Cris, quando for lá, trazer um escorpião para morder vocês. Já ia calejando, Fiz né? milagre na vida do mortinho. Irmãos, a dor. Justamente é laboratório aqui também. Não. Tem que tomar um soro. Tem que tomar um soro chamado antiscorpio. Já tem o soro. Já tem o soro. Né? A gente ressuscita o irmão Ivaldo e traz ele para a igreja, que ele deve estar me ouvindo, se ele assiste às nossas aulas, não sei. Mas ele era daqui, saiu, nunca mais veio, ficou doente, apareceu um dia que nós não estávamos em casa. Ele ainda gosta da gente, né, Ivaldo? Ele ainda gosta da gente. Mas se trazer o irmão Ivaldo, que ele é enfermeiro e ele aplica o soro em vocês. Se não for, Ivaldo tem a Cissa. A Cissa fez curso de enfermagem, mas eu tenho medo de dar o meu braço para ela dar injeção. A dor era tão grande, irmãos. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharam, desejaram morrer, a morte fugia deles. Agora você pensa em alguém que está desejando a morte, buscando a morte, tentando suicídio de várias maneiras, mas a morte fala, não gosto de você, não te amo mais, e de vocês, estou fora. Não dá. Os caras vão buscar a morte e não vão achar. Não é verdade? Não achar. Por causa de quê? Da dor. A dor é tão intensa que esses monstros vão causar. Os homens, eles buscaram a morte e não a acharam. O aspecto dos gafanhotos, agora vamos conhecer os monstros que o irmão botou ali para assustar a casa. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, não quer dizer que era um cavalo, semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Gente, você já ouviu a corrida de uma tropa de cavalos? Lagoa Santa era comum, descia na nossa rua mais de
80 cavalos que vinham para a lagoa beber água, eles vinham galopando. A estrada era de terra, levantava um poeirão tremendo. Naquela época a guerra era soldados montados em cavalos. E os escudos batiam um no outro, e a armadura de ferro tilintava. Era o barulho de grande batalha, e assim eram os gafanhotos. Um grande ruído. Os homens ouviam, e quando de repente todos estavam sendo feridos pelos gafanhotos. Um bando de gafanhotos que ataca uma lavoura também faz um barulho tremendo ao tilintar de suas asas. Você ouve de longe e você vê, parece uma nuvem, mas são gafanhotos. Só que esses aqui, o barulho é semelhante de cavalos galopando numa guerra. É a semelhança que tem aqui. Amém, gente? O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro. Não era que era uma coroa, era como coroa. Talvez uma crista, talvez algum chifre, alguma coisa semelhante ao ouro, quer dizer, que reluziam, né? E o seu rosto era como o rosto de homem. Homens que tinham cabelos como cabelos de mulher, e os dentes deles eram como dentes de leão. Já viu? National Geographic, o leão abre a boca, né? Dente desse tamanho, né? Tinham couraças como couraças de ferro. É o que eu falei aqui, os ruídos de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Ferro batendo com ferro. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, aguilhão, ou seja, ferrão, no final das suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Misericórdia. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era, o seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Tem esse Deus aí? Esse rei tem? Dá para jogar? Dá? Vamos ver o Apolion aqui no desenho? O Abaddon. Aí diz assim, é passado já esse é o primeiro ai. Eis que depois ainda vem 2. A Bíblia é clara em dizer, gente, ainda vai vir 2, isso aí foi só o primeiro. Gente, a Bíblia profetiza, ai dos que habitam sobre a terra. Por isso é que nós temos que nos preparar para sermos tirados, porque habitar na terra, depois do arrebatamento, é sofrimento intenso, até que venha o juízo final. Então, peraí, se nós juntarmos aqui escuridão, fumaça e mais gafanhoto, vai ser tudo ao mesmo tempo. Sem um terço do dia. Você já pensou? Então, a escuridão, mais a fumaça, você não consegue respirar, e mais os gafanhotos te mordendo. Isso aí teria que ser tudo isso por 5 meses. Aí só que os escorpiões não se pesam. Eu prefiro dividir tudo, deixar um tempinho de pausa, o pecador beber um cafezinho, tomar uma aguinha, depois vir a outra. Porque senão fica meio sem graça, o castigo, tudo assim. Vai pedir a morte e a morte vai fugir, porque vai ser. Eu acho que castigo tem que ser aos poucos, que nem tortura. Que nem Egito, foi soltando as pragas. Vem um pouco hoje, um pouquinho amanhã, deixa um pouquinho para daqui para aqui. Aquele ali é o anjo do abismo, Abaddon, e aquele ali são os monstros. Parece o alien. Esse do meio é o... Parece um alien. O primeiro ali. Aquele da última da direita lá é o gafanhoto, né? É o gafanhoto. Parecendo uma mulher feia, não parece? Não parece uma mulher feia, seu gente? Eu ia falar outra coisa aqui, mas deixa quieto. Não, já jogou agora. Não,
Eu ia falar que parecia cantor de heavy metal. Heavy metal eu gosto. Você gosta, né? Heavy metal eu gosto. Mas eu gosto de gospel, tá? Então, realmente, tem alguns antigos, né? Da época do meu pai, da minha mãe lá, que era assim, mais ou menos, a casa Assim, né? Lembra assim, feia. Eu quero dizer, eu sei. Não, mas você mexia esse treco aí. Alguém gosta? Não, eu gosto da história. É outra história. Pra tocar heavy metal, tem que saber tocar muito. Então, Passado é já um ar, viu? O monstro está aí. e aquele parece um alien, que seria o Abadon. É o Abaddon, Apolion, é o mesmo. Sabe que os japoneses encontraram um outro nome para ele? Os japoneses colocaram como Metatron e ele faz dele como se fosse um super-herói. Aí foram descobrir que é o mesmo que o Abaddon e o Apolion. E as crianças estão jogando meu mundo. As crianças acham legal, acham bonito. E tem um jogo aí que os caras vestem igual. É. E tem um monte de jovens enfiados nisso aí. Últimos tempos, sinais de dores. As pessoas estão sendo preparadas. Isso é muito importante. Eu vou parar por aqui porque ainda vai vir 2 ais, a gente vai guardar para o próximo domingo. A gente vai pegar hoje foi só um. Constelação de Órion já tem uma estrela que às vezes o mesmo que está vindo em direção ao Quando eu estudo Apocalipse, eu tenho vontade de ser arrebatado antes. Irmãos, eu quero ser crente, eu quero que Deus tire de mim todas as minhas imperfeições, né? Mas eu tenho um alibi muito grande, maravilhoso para nós. Naquele dia antecedente ao arrebatamento, a Bíblia diz que nós seremos transformados no piscar de olho. Por isso é que temos que ter o Espírito Santo e estarmos no foco da reforma. Uma procura da semana passada. Foi dado 7 trombetas das 7 anos, né? Para casa. Mas teve muitos alvões, não teve? Não entendi. Eram 7 anos. 7 trombetas. Mas não teve 8º anjo? Foi pelo que eu entendi na leitura passada. Só tem O incensário. Só tem Foi 7. dado o incensário. Isso aí. Nas orações, seria um 8º anjo só para aquilo ali. Vamos deixar essa palavra sua para domingo que vem, porque eu já deu 11 horas e quando eu chego em casa depois das 11, a comida fica azeda. A minha esposa me chama a atenção quando eu passo por aqui. assustar as crianças. Vamos orar para a gente encerrar e tomar um café com o bolo que o irmão trouxe. O irmão trouxe um bolo com coco aqui. Todo domingo ele traz um bolo diferente. Olha, eu vou dizer para não é eu que peço não, é eles que trazem. Amém, gente? Eu só trago café e muito mal feito ainda. Para quem quiser fazer bolo, traz. Quem quiser fazer pastelzinho em casa, faz. Mas tudo que vier, óleo de manhã. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o estudo de hoje aqui. A compreensão, Senhor, de cada aluno que tem estudado a Tua Palavra, porque o Teu Espírito é quem ilumina e nos conduz a toda a verdade. Toda a revelação vem do Senhor, e não há mistério que não seja revelado pelo Teu Espírito. Dai-nos, meu Deus, fidelidade para te servirmos cada vez melhor, dando a sua prioridade em nossas vidas até o arrebatamento. Te peço isso em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Tomemos café.